Família, se liga só nessa postagem da Super Vasco. Tá na tela. Rival, Botafogo tem desfalque confirmado contra o Vasco. Vocês conseguem achar um erro nessa postagem? É claro, né? Assim, tô aqui resenhando, brincando, mas eu fiquei até, pô, será que eu tô no lugar certo, cara? Super Vasco? Porque assim, isso aqui tá mostrando uma falta de conhecimento gigantesca. Porque o título correto dessa postagem seria: Vasco não terá reforço para a partida contra o Botafogo. Juan Cruz, entre os relacionados, banco, titular, é um reforço para o Vasco? Que é isso? E tu acredita que teve vascaíno que quando eu falei aqui, né, que isso, o Botafogo tá pagando quase 50 milhões num atacante que ficava chutando o chão com a camisa do Vasco, teve gente, o cara pode melhorar, o cara tava lá no Ludogorets. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é ruim demais, cara. Isso aqui tem que levantar a mão pro céu e falar assim: obrigado, papai do céu, sou jogador de futebol, eu posso falar, né, joguei no Vasco, Santos, Botafogo, lá na Bulgária, mas ele é eu queria também levantar a mão pro céu como ele, eu queria ser ruim como ele, que fique bem claro aqui, mas ele é ruim, família. Então assim, Super Vasco, com todo respeito, tá errado isso aqui. Botafogo não vai ter desfalque nenhum. O Vasco está deixando de ganhar um reforço importantíssimo para essa partida. Família, mas vamos seguir a nossa resenha, porque tem muita coisa pra gente falar, né? Jean Davi, tem um time lá no Chile querendo Jean Davi. Libera, Pedrinho! Libera! Vamos falar sobre isso aqui. Mais uma vez também comentar sobre o atacante português, né, que o Vasco sondou. A gente tem aqui uma informação do canal Na Torcida Vascaínos. Parece que o time francês deu sinal verde para o Vasco negociar com esse atleta. Nesse sentido, vamos reagir aqui a alguns lances do Thiago Moraes, família vascaína. E claro que vamos falar muito aqui sobre a partida de amanhã contra o Botafogo, trazendo aqui um absurdo da apresentadora do SBT, né, participa lá com ela o Pedrosa, o Vene Casagrande, né, eles estavam fazendo lá o 11 contra 11, e aí chega no momento do Ryan. Ah, família, você acredita que ela fez? Não, ela não pode fazer isso, família, mas de forma nenhuma. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar essa informação do canal Podcast Cruz Maltino. Tá aí. Clube de Deportes Limache, eu acho que é isso, tem interesse em Jean Davi. O técnico Vitor Ribeiro confirmou o interesse em contar com Jean Menezes, hoje no Vasco, como reforço para a segunda rodada do chileno, ou segunda parte, né, do campeonato chileno. O atacante, que teve poucos minutos no Brasil, vê com bons olhos a volta ao tomate mecânico. O acerto depende agora do aval do Vasco. Reforço importante na luta contra o rebaixamento. É isso mesmo, família. Estou aqui acompanhando, né, a classificação do campeonato chileno, que tem 16 times, caem 2, e esse clube está na 14ª colocação. Assim, não tem nem o que debater, né? Foi um grande erro da gestão. Eu sempre falo isso aqui quando falo do Jean Davi, a galera que trabalha no Vasco, os scouts, quem validou essa contratação. Sinceramente, eu tenho dificuldade para entender o entendimento de bola deles em relação ao elenco, tá? A necessidade do elenco, porque o Jean Davi não tinha encaixe nenhum naquele Vasco, né, na segunda janela de 2024. E mesmo assim, a galera contratou o Jean Davi, porque se você tem a ideia de contratar um jogador, um ponta, que ele possa te ajudar a ter mais posse de bola, irmão do céu, né, você tem que separar um dinheiro mais... um papel colorido. Porque esse cara tem que ter mais recursos, tem que ter mais talento, né? Por exemplo, aí o Nuno não foi na casa aí dos 20 e poucos milhões? Né? Não dá pra você pagar, não dá. Então, assim, absurda a contratação do Jean Davi. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Vasco, né, tem que tentar, claro, tirar algum proveito disso. De repente, é só o fato
do clube chileno pagar o salário, que eu acho muito difícil, tá, isso acontecer. Com toda certeza, deve ser o Vasco pagando metade do salário e eles a outra parte. Mas, né, vai com Deus, pelo amor de Deus, Jean Davi. Limitadíssimo, perdão, para não dizer outra coisa. Seguindo aqui a nossa resenha para a gente falar sobre o Thiago Moraes, está aqui mais uma vez, ó, Vasco sondou a situação do atacante português Thiago Moraes do Lille. Eu vou reagir aqui com vocês a alguns lances desse jogador. Quero também a opinião da família vascaína aí nos comentários. Se liga só. Tá aí, família, esses lances eu peguei lá no canal Sem Clubismo FC, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tá aí, ó, logo no início dos lances, a gente vê uma qualidade que eu também reparei, né, em outros lances que eu estava acompanhando do Thiago Moraes, que é a facilidade que ele tem de finalizar, né, com as duas pernas. Nesse primeiro lance aí, né, ele corta para a perna esquerda e bate muito bem, marcando o gol. Aqui um lance de sorte, né, conseguiu fazer o facão ali, o companheiro achou, e ele acabou levando sorte no lance. Então, assim, você vai ver várias jogadas desse jogador que o adversário acaba tendo uma dificuldade de marcar ele, porque ele consegue cortar para a direita e também para a canhota. Aqui, ó, mais um gol, né, com a perna canhota, e você vê que ele finaliza, né, muito bem. Aqui me parece que ele vai cortar para o lado direito, porrada no gol, tá vendo? Então, realmente é um jogador que tem esse recurso, né, que tem uma boa finalização. Mas, como é difícil, né, você acompanhar aqui, você observar essa característica que falta ao Vasco, né, que esse ponta possa entregar um pouco mais de velocidade, né, ajudar numa recomposição, ajudar na intensidade sem bola para pressionar, né, o adversário. Não dá para a gente observar muito isso aqui nos lances do Thiago Moraes. Mas é um jogador que, de fato, parece ter recurso próximo da área. Aqui, né, um belo lançamento. A gente vai ver. É porque esses lances aqui, família, geralmente, né, eles cortam. Ó, você vê que ia ser um bom lance para a gente observar, você viu? Só que eles cortam por causa de direitos autorais, né? Então não dá para você ficar passando os lances completos. Mas é isso, cara. Assim, é um jogador que, claro, aqui, ó, uma boa finalização com a perna direita. A bola acaba batendo ali no travessão. Aqui é um lance interessante para a gente observar mais uma vez, ó. Ele tem a opção de levar para a perna boa, que é a perna direita, mas ele vai fazer o corte para a perna esquerda. A gente vai observar, ó, cortou e aí finalizou, mas finalizou no meio do gol, família vascaína. É isso. Voltei aqui, família. Comenta aí se você achou interessante, né, o meu xará Moraes. Família, tá na tela para vocês, pra gente complementar. Vamos lá, ó, informação do canal Na Torcida Vascaínos. Segundo informações que apuramos, o time francês está disposto a emprestar o atacante e a negociação pode avançar. O jogador viria para o lado esquerdo do ataque vascaíno. Vale ressaltar que os vencimentos do atleta podem ultrapassar a casa dos R$500 mil. Então, assim, família, é um clube que o Admar, né, já passou, não é isso? Ele é pelo Lille, né? Me corrijam aí se eu tiver errado. De repente foi um atleta que não conseguiu performar tão bem assim na Liga Portuguesa, no Rio Ave, ao ponto do Lille querer aproveitar o jogador, porque a passagem dele lá não foi tão bacana, né? Ele se destaca no Boa Vista, o Lille compra, e ele teve apenas 4 jogos. Então, de repente, não foi tão bem assim, como eu disse, ao ponto do Lille aproveitar e um outro clube, né, ali na Europa mesmo querer contar com o jogador. Vamos aguardar. Mas é aquilo que eu comentei aqui com vocês. Me parece que é um jogador que sim tem uma certa velocidade, mas ainda acho que ele se aproxima muito mais do Nuno Moreira, podemos colocar assim, do que, por exemplo, um jogador que o Vasco, jogadores, né, que a gente reagiu aqui, os lances, que foram o Alan Minda e também o Andrés Gomes, né? Eu acho que esse jogador aqui, o Thiago Moraes, ele se aproxima mais do Nuno Moreira pelas características que a gente analisou aí, família, que era a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, eu até esqueci de comentar com vocês, família, mas eu estava acompanhando a live na outra rede social do Mídia Vascaína e ele fez um ao vivo, mostrando ali a chegada dos jogadores do Vasco. Eu vou passando aqui para vocês, mas aí a gente vai continuando aqui a nossa resenha, falando da provável escalação do Vasco, provável escalação do Botafogo, mas antes,
trazer aqui a Fernanda nesse 11 contra 11. Quando chega ali a parte do Ryan, não tem como. Não pode ser clubista nessa hora, família. Não é possível. Se liga só. Ryan ou Montoro? Agora vai começar a ficar quente. A gente pulou o goleiro, hein? Vambora. Isso aí é poupa-tempo também. Poupa-tempo? Com todo respeito ao Montoro. Ele chegou agora, Fernandinho. Pô, mas os jogos que ele jogou foram poucos minutos, mas ele arrebentou a boca do balão. O que o Ryan vem fazendo com a camisa do Vasco, e eu tenho certeza que o Pedrosa vai concordar comigo. Gente, o Ryan é o jogador que mais cresceu desde chegar no Fernando Diniz. E assim, se antes a gente cogitava numa possível venda do Ryan, eu acho que agora o Vasco da Gama tem que fazer o possível para ficar com esse garoto pelo menos até o fim da temporada. O Ryan é o melhor jogador da era Diniz. É tranquilo falar isso, é tranquilo. É um cara que veio e mudou da água pro vinho. Eu comentei até isso. O Ryan deve ter quase 2 anos de profissional. Ele não evoluiu em 2 anos como profissional o que ele evoluiu no último mês com o Fernando Diniz. Ryan, sem dúvida. Eu vou votar no Montoro. Porque os minutos que eu vi me agradou bastante. O potencial desse jogador, é o meu voto nele. Tá aí. Não pode. Não pode. Não pode fazer isso. Eu vejo uma galera, né, falando desse jogador, Montoro, né, inclusive, de fato, entrou bem em alguns jogos ali da Copa do Mundo. A gente vai destacar aqui a provável escalação do Botafogo. Me parece que ele não vai iniciar a partida, mas é bom jogador. Mas não tem cabimento um negócio desse. Não pode ser clubista nessa hora. A gente está falando aqui de um Ryan em altíssimo nível. Em altíssimo nível. O Ryan no futebol brasileiro, família, deve estar entre os 5 pontas nos últimos jogos aí. Não estou exagerando. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, até separei aqui, o Diniz, ele estreia, né, contra o Lanús. Então vamos lá. Lanús, Fortaleza, Operário, Fluminense, Melgar. 5 jogos. RB Bragantino e São Paulo. 7 jogos. Cara, o Ryan fez gol em 3 jogos de 7. Só que dessas 7 partidas, ali contra o Lanús, eu não lembro muito não. Muita coisa não. O Ryan não foi tão mal não. Mas nessas 7 partidas aqui, com toda certeza, no comando de ataque do Vasco, Coutinho, Nuno, Verratti, o Ryan foi o melhor. O Ryan foi o melhor. Então, assim, nesse momento, não dá pra comparar. Não pode falar um absurdo desse em relação ao menino Ryan, família vascaína. Mas destacando aqui, rapidamente, a provável escalação do Botafogo, até pra gente debater também a nossa, tá aí, ó, John, Vitinho, o Caio Pantaleão, eu acho que é isso, me parece ser um jogador de muita força, rápido, apesar da altura, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur, Savarino, e aqui, né, a dúvida que o filho do Ancelotti tem. Santi Rodrigues, Joaquim Correa ou Cuiabano, né, que pode jogar um pouco mais à frente ali, mais avançado, mas ele é lateral esquerdo, e o Arthur Cabral substituindo o Igor Jesus, família. Então, assim, não dá pra negar que o Botafogo tem um time qualificado, né, vários jogadores aqui tem recurso. Realmente vai ser uma partida difícil. É que, assim, eu tô confiante no trabalho do Diniz, nesse período aí que teve. Eles também têm um treinador novo e tudo mais. Saíram mal, na minha opinião, da Copa do Mundo, mas, assim, uma partida muito difícil. E, assim, o sistema defensivo do Vasco vai ser testado, tá? Vai ser testado. O Arthur Cabral é um cara, né, que gosta de fazer pivô, ele é forte ali dentro da área, então Freitas e João Vitor vão ter que ter muita atenção aqui. Em relação ao Arthur, né, que joga ali pelo lado do Piton também, né, o Piton, né, tem que fazer uma partida de alto nível para segurar ali o Arthur, que é um cara rápido, né, que é um cara veloz. Mas é isso, família, eu tô confiante, então esperando uma bela atuação do nosso Vascão. O time do Vasco, né, não tem nem o que falar. Sim, não dá para promover nenhuma mudança, né, apesar que o GE colocou aqui uma dúvida do Diniz, né, em relação ao Maurício Lemos e Lucas Freitas, mas acho, né, que ele vai optar pelo Lucas Freitas, porque é até um perfil que eu acho que o Diniz gosta mais, cara, porque o Freitas, ele é um zagueiro mais técnico, né, do que físico, podemos dizer assim. Então tá aí, Jardim, PH, João Vitor, Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. É aquilo, família, esse time aqui do Vasco, na minha opinião, e a gente observou isso, né, em alguns jogos, se for um dia que o time tá bem, conseguindo triangular, as coisas, acontecendo, vai mandar bem, porque o time do Vasco tem qualidade, ali com Nuno, Ryan em boa fase, Coutinho, a gente espera aquele nível de atuação ali do jogo, né, contra o São Paulo, meio campo do Botafogo ali tem pegada com Gregory e com Marlon Freitas, mas o Coutinho vai se sair bem, então o Vasco consegue entregar nesse sentido. Agora, se não for um dia interessante, tecnicamente falando, é aí que o Vasco perde, né? Fisicamente, você vê aqui vários jogadores do Botafogo com essa força, com essa dinâmica, que não é o caso, né, do Vasco. Não é o caso do Vasco. Mas eu estou muito confiante. Como eu disse, estou muito confiante que o Vasco vai conseguir ganhar lá em Brasília depois, né, de um tempo, família. Fui, tamo junto, até amanhã.